de volta com o programa Momento Jurídico e o assunto agora é a chamada advocacia exponencial, inteligência artificial na prática jurídica. Esse é o tema de uma capacitação gratuita promovida pela OAB Gaúcha. E a ideia é debater sobre como utilizar ferramentas de inteligência artificial de forma estratégica e ética. Começamos conversando com o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Dr. Leonardo Lamáquia. Doutor, qual a importância, de fazer um treinamento focando na inteligência artificial, principais dilemas éticos que se discute no momento? Bem-vindo ao Momento Jurídico. Obrigado, um prazer estar mais uma vez com vocês, Dalva, no Momento Jurídico. E esse treinamento é importantíssimo, é mais um passo que nós damos, então eu quero cumprimentar a nossa CDTI, o Dr. Pedro Martins Filho, o Dr. Felipe Malman, todos que vão participar, colegas que se doam para esse trabalho de ordem, vão ser palestrantes que têm expertise na matéria. O papel da ordem no tema inteligência artificial, na nossa avaliação, na nossa gestão, tem dois vetores claros. O primeiro deles é nós debatermos, e já temos feito isso há algum tempo, o uso ético por todos os operadores do sistema de justiça, advocacia, magistratura, Ministério Público, enfim, por todos. Nós criamos um grupo de trabalho inédito no Brasil que está debatendo isso. E o segundo papel é esse, é nós letrarmos, é o letramento, ou seja, mostrar para a advocacia que a inteligência artificial é uma realidade que existe, quais são as vantagens, desvantagens, riscos e como é que a advocacia deve utilizar. Então, hoje nós damos o pontapé inicial neste letramento com pessoas extremamente qualificadas, membros da nossa CDTI, e estamos, então, cumprindo o nosso papel, que é de informar e capacitar a advocacia sobre o uso da inteligência artificial, sempre lembrando de que a inteligência artificial é uma ferramenta e jamais pode substituir o trabalho humano, nem da advogada, nem do advogado, muito menos do magistrado ou do membro do Ministério Público. Então ela é uma ferramenta tecnológica que ajuda, mas a nossa atividade, a nossa profissão, ela é eminentemente humanista. E por quê? Porque dentro de um processo, atrás de um processo, nas folhas de um processo, no EPROC ou na nuvem, está uma vida. A vida de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica, o direito de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. Então nós temos que ter muita responsabilidade, mas o nosso papel é esse, é capacitar e letrar, mostrando também os riscos que o uso dessa tecnologia tem. E isso passa a ser feito a partir de hoje, com o pontapé inicial em Porto Alegre e de forma híbrida, então todo o estado pode ter acesso de maneira online. Essa transmissão vai ficar no nosso canal do YouTube, ou seja, poderá ser consultada para quem não conseguir assistir ao vivo, e nós também iremos ao interior, já temos 4 palestras agendadas nas 4 maiores subseções, que vai ser o pontapé inicial dessas 4 maiores subseções, e depois vamos nas demais regiões. É uma ferramenta que o uso de inteligência artificial realmente está revolucionando o trabalho nos escritórios de advocacia. Se a gente puder deixar uma mensagem aí para quem está começando a utilizar essas ferramentas, dos principais cuidados. Não se pode prescindir da revisão humana e é preciso também cuidado com a confidencialidade dos dados? Muito, tu tocou em 2 pontos chaves que devem ser objeto aqui do evento também. O primeiro é esse, quando se tem colocado qualquer dado em qualquer destas plataformas, ele pode se tornar público. Então, a advocacia tem que ter muito cuidado com o tratamento dos dados dos seus clientes quando for usar qualquer tipo de plataforma. Esse é um ponto. E o outro é, como nós dissemos, é a revisão. A revisão é fundamental e ela tem que ser enxergada, a inteligência artificial, como uma ferramenta de auxílio, uma ferramenta tecnológica que vai auxiliar o trabalho e não substituir o trabalho da advogada e do advogado. Então é importantíssimo. Nós já temos vários casos e relatos de quando ela alucina, pode inventar, por exemplo, uma decisão judicial, um precedente, uma jurisprudência. Tem que se ter muito cuidado, porque ao fim e ao cabo, quem será responsabilizado caso junte uma petição com uma jurisprudência inventada pela inteligência artificial será a advogada ou o advogado que firmar aquela petição. Então, tudo isso vai ser objeto de debate nesse importantíssimo evento que a Ordem faz, cumprindo, como eu afirmei, mais uma vez o seu papel em relação ao tema inteligência artificial, do qual nós fomos pioneiros lá em 2023, quando criamos o grupo de trabalho interdisciplinar, junto com os tribunais e com todos, para debater o uso ético, que é fundamental também que nós continuemos fazendo esse debate. A forma de uso da inteligência artificial passa por esta visão do uso ético, e nós já temos, de forma pioneira, encampado esse debate. Doutor Leonardo, para encerrar, gostaria de comentar sobre como ficou a questão da tributação dos ganhos dos advogados, essa polêmica gerada e a defesa da categoria. Lutamos muito e vamos seguir lutando. Perdemos a primeira
a primeira batalha, mas não perdemos a guerra, né? Perdemos na Câmara dos Deputados. Eu lamento a decisão da Câmara, uma decisão lamentável, mostrou total desconhecimento em relação à realidade de profissionais liberais em especial. Usou uma narrativa totalmente equivocada de super ricos, que não cabe para os profissionais liberais, que podem muito bem, num determinado ano, conseguir um processo expressivo, que seja o processo da sua vida. Eu até dei o exemplo do corretor de imóveis. Um corretor de imóveis que, na média, ganhe 10 mil reais por mês e que, num determinado ano, consiga vender um grande apartamento. Ele é super rico? Evidentemente que não. Então, o conceito que foi utilizado de 50 mil por mês, ele não pode ser considerado por profissional liberal, porque nós não temos garantido 50 mil por mês. Nós poderemos, num determinado ano, ganhar 600 mil. E aí vamos ser tributados, e no ano seguinte ganhar 100 mil. E é isso que nós tentamos mostrar na Câmara Federal, né, na Câmara dos Deputados. Não conseguimos grandes avanços, lutamos até onde nós poderíamos, porque eu emiti uma nota da OAB do Rio Grande do Sul, mobilizei o Fórum dos Conselhos, fizemos um grande ato público aqui, extraímos uma nota do Fórum dos Conselhos, fui a Brasília, oficiamos a nossa bancada federal, articulamos uma emenda, a emenda, conseguimos o destaque da emenda para ser votada em separada, o relator Arthur Lira derrubou o nosso destaque, da derrubada dele, que é uma prerrogativa do relator, nós recorremos à mesa da Câmara, tudo naquele dia, na quarta-feira. O nosso recurso entrou às 10 da noite. E aí o recurso foi indeferido pela mesa da Câmara. Então, tudo que estava ao nosso alcance até aquele momento nós fizemos. A matéria foi aprovada e agora já estamos lutando no âmbito do Senado, já estou mobilizado com os nossos senadores. Estive no Colégio Nacional de Presidentes e botei como item 1 da pauta, pedi uma questão de ordem, coloquei como primeiro item da pauta e debatemos isso também em âmbito nacional. Agora teremos uma ação coordenada também da OAB Nacional, das demais seccionais, com todo o nosso esforço possível no Senado para aprovarmos uma emenda que retire os profissionais liberais. E é importante, Dalva, deixar claro também o seguinte, em nenhum momento nós somos contrários à isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Essa é uma pauta histórica nossa também da ordem. Deixamos isso muito claro. Agora, o que nós não podemos aceitar é, para entregar a isenção de quem ganha até 5 mil, ser tributado setores da economia que são setores que não aguentam mais essa tributação. Então, o governo, não estou falando desse de governo, qualquer governo tem que apresentar para a sociedade medidas inteligentes de gestão e não simplesmente botar a mão no nosso bolso, porque essa é a saída mais fácil. E, infelizmente, é o que os governos têm feito. Muito obrigada pela entrevista, doutor Leonardo Lamacchia, e sucesso aí nas próximas iniciativas. Até a próxima. Obrigado. Sempre um prazer estar com vocês. E agora a gente conversa com o Dr. Pedro Martins Filho, ele que é especialista em Direito Digital e também presidente da CDTI, Comissão de Direito da Tecnologia e Inovação aqui da OAB, que é quem está promovendo, né, esse curso de capacitação. Quais são os principais objetivos e já comentar também de que maneira as ferramentas de inteligência artificial estão transformando a maneira como os advogados trabalham hoje em dia. Bem-vindo ao Momento Jurídico. Primeiramente, obrigado. Então, o grande objetivo deste nosso evento é trazer a expansão da tecnologia como aliada à advocacia e nunca como deixar de lado o que sempre falam que a inteligência artificial vai tirará os empregos e deixará os colegas sem trabalho, mas sim será uma atividade auxiliar, sempre proporcionando que a atividade da advocacia sempre seja preservada. Sim, tem dilemas éticos, a gente sabe, mas essas ferramentas podem dar um grande suporte para o trabalho dos advogados. Quais são as principais preocupações, no entanto? Hoje em dia o que muito se fala é relacionado aos dados, né? Porque quando nós estamos trabalhando com a inteligência artificial, nós acabamos colocando dados de clientes dentro de ferramentas, só que essa responsabilidade e esse limite fica sob a ótica do profissional que está utilizando, né? Então, o que nós sempre falamos e abordamos, que quando se está usando uma ferramenta gratuita, as chances daqueles dados ficarem ali em propriedade da ferramenta é muito maior do que quando está usando a ferramenta licenciada. Que isso é muito importante fazer essa distinção, porque na ferramenta licenciada o usuário tem mais controle do que está compartilhando do que não está sendo compartilhado. Pela preocupação com o sigilo dos dados, inclusive. Perfeitamente, mas nós sempre alertamos que a responsabilidade dos dados e do que está sendo lançado nas ferramentas é do usuário. Perfeito, muito obrigada pela sua entrevista e ótimo evento. Obrigado.
Quem também participa deste treinamento é o Dr. Felipe Pereira Malman, ele que é conselheiro estadual da OAB e especialista em litígios digitais. Na sua avaliação, quais são os principais benefícios que a inteligência artificial pode trazer e as principais preocupações, cuidados que os operadores de direito devem ter na hora de utilizar essas ferramentas? Bem-vindo ao Momento Jurídico. Obrigado. Os principais benefícios são, principalmente, automatizar fluxos que podem, com segurança, com tranquilidade, sem diminuir a qualidade do serviço do profissional da advocacia no seu escritório, ganhando mais tempo para que a gente possa se concentrar em tarefas mais estratégicas dentro do escritório. E o que a gente tem que cuidar? Em que pese nós busquemos aí automação e ganho de velocidade no escritório, nós temos que cuidar aí com proteção de dados, nós temos que ter cuidado com a ética dentro da advocacia, então ganhando mais velocidade, ganhando mais qualidade com inteligência artificial, sem deixar de lado a qualidade do serviço jurídico prestado dentro do escritório. E a preocupação com a importância, né, da revisão humana. Afinal de contas, as pessoas ficam até receosas de que daqui a pouco as máquinas vão estar tomando as decisões em nome dos advogados. Isso aí. Então, o advogado, junto com a inteligência artificial, ele é o maestro daquela obra, mas tem que ter revisão. Quando a gente fala de inteligência artificial, ChatGPT, Claude, Gemini e tantos outros, nós estamos falando de uma inteligência artificial generativa, ou seja, ela vai buscar a geração de dados para a pergunta que eu fizer. E se ela não encontrar uma resposta crível, segura, ela vai te entregar o que ela quiser te entregar, o que a gente chama de alucinação dentro da inteligência artificial. E por isso nós temos que nos concentrar em revisão de legislação e em especial jurisprudência, porque as IAs generativas neste momento estão alucinando, estão inventando números julgados. Então, jurisprudência nesse momento eu não recomendo que os colegas utilizem dentro da IA generativa. Importante aí esses cuidados, né, para que a gente possa fazer bom uso ético das ferramentas que estão à disposição. Muito obrigada pela entrevista, ótimo evento. Muito obrigado. Venham aprender conosco. A seccional aqui, na pessoa do presidente Leonardo Lamacchia, está levando ao interior essa capacitação na prática em que nós estamos ensinando a fazer bons prompts, a mexer com robôs, a lidar com a IA na prática. Então a gente vai além do discurso sobre IA, a gente não está aqui montando um curso expositivo, nós estamos mostrando como os advogados podem implantar inteligência artificial dentro dos seus escritórios. Perfeito, parabéns pela iniciativa, assunto super atual, importante essa capacitação. Muito obrigado, venham conosco aqui para a seccional. Quem também participa deste treinamento, né, dando as suas dicas práticas, é o Dr. Gustavo Rocha, consultor em gestão, tecnologia e marketing estratégico. Na sua avaliação, quais são as principais habilidades que os operadores do direito precisam desenvolver para fazer bom uso das ferramentas de IA, né? Cuidados éticos, limites que precisam ser preservados. Bem-vindo ao Momento Jurídico. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. A grande questão que eu vejo para essas habilidades acontecerem é nós podermos entender que o advogado está cada vez mais numa mudança no seu espectro. Se vocês pegarem uma questão até mais antiga, se tu pegar, por exemplo, o Richard Susskind de 2010, ele já dizia o fim dos advogados, mas não era terminar uma era dos advogados, é terminar a forma como a advocacia se comporta. A inteligência artificial veio para isso também. Ela veio para somar com a gente novos desafios, trazer mais celeridade, agilidade, e ela não veio substituir a inteligência do profissional, ela não veio substituir a estratégia do profissional, ela não veio substituir, na verdade, o profissional. O que ela veio fazer? Ela veio pegar tarefas repetitivas, ela veio, inclusive, para ajudar o advogado, às vezes sozinho, a argumentar, pensar o processo. E tudo isso nós vamos demonstrar hoje para vocês. Nós vamos trabalhar, na verdade, as ferramentas na prática. Então, ao invés de uma palestra teórica, que muitas vezes a gente vê por aí, nós vamos abrir as ferramentas. Mostrar os comandos, mostrar quais são os prompts, mostrar para o advogado para que ele possa sair daqui com uma qualificação mínima de poder utilizar isso na prática hoje. E, doutor, esse treinamento, esse curso vai ficar salvo para quem quiser acompanhar depois, né, conferir mais tarde, se não consegue conferir ao vivo? Perfeito, o nosso evento ele também é híbrido, ele está sendo gravado no canal do YouTube da OAB e nós temos uma intercorrência também em 3 ou 4 cidades ainda do interior este ano ainda. Então, estamos indo. Feito convite para todo mundo conferir também, né? E se atualizar. Obrigada pela entrevista. Obrigado, um prazer estar com vocês e até uma próxima.
E assim vamos encerrando o programa Momento Jurídico de hoje. A você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia e até a próxima.